a reforma aconteceu, né? Lutero, Calvino, Zwinglio, como eu disse, esse não é um curso de história da igreja, então eu não vou falar de todo o movimento histórico que aconteceu, mas de pontos chaves, de pontos fortes que marcaram a história de evangelismo do mundo. A época é 1500, Brasil, Estados Unidos estão sendo organizados, né? O Brasil não sei se está sendo organizado, né? Mas está sendo colonizado, o povo está vindo, Portugal, Espanha, Inglaterra, para esses lugares, para o chamado Novo Mundo. A Revolução Industrial está acontecendo também, e algo chamado capitalismo agora está crescendo. A força do capitalismo está crescendo. Entre 1500 e 1700, a igreja cresce, a igreja se organiza, vão existir agora universidades cristãs, onde vai se conversar sobre a necessidade de evangelizar o novo mundo, do novo mundo nascer com a fé cristã. O Brasil vai ser tomado pelo catolicismo por conta de Portugal, e os Estados Unidos vai receber muita gente querendo levar a fé protestante. Existe um desejo de evangelizar os índios, né? De evangelizar os índios americanos precisam ser evangelizados. E numa universidade na Inglaterra, a Universidade de Oxford, dois nomes se destacam, mas três homens começam um movimento de oração, de estudo da palavra, vai ser conhecido como Clube Santo. Olha que nome legal, né? Vai ser conhecido como Clube Santo. Quem são esses homens? Homens que você já deve ter ouvido falar, com certeza deles. George Whitefield, Charles Wesley e John Wesley. O George Whitefield, ele é tão respeitado na história de missões, o George Whitefield, que as pessoas vão dizer assim, até a morte de João, o último apóstolo, não tinha nascido um homem que pregasse o evangelho assim. O George Whitefield é conhecido como um novo apóstolo pregador. O cara prega e prega muito. Evangeliza demais. Então, ele vive entre 1714 e 1770. Ele participa desse movimento e aí vai ser chamado o maior pregador cristão desde o tempo do apóstolo Paulo. Não tinha vindo um homem com essa força evangelística. Muito bom. E ele tem esses companheiros, né? O John Wesley e o Charles Wesley. O Wesley, ele vai vir para os Estados Unidos trabalhar como missionário. Propósito, eu preciso evangelizar. Vão ter algumas frases do John Wesley que vão ser famosas. Olha, ele vai falar, por exemplo, dai-me 100 homens que nada temam senão o pecado e que nada desejam senão a Deus, e eu abalarei o mundo. John Wesley, ele vai ter esse coração incendiário e incendiado pela obra missionária, um apaixonado por missões. E ele quer vir evangelizar os indígenas nos Estados Unidos. E ele vem, tem uma experiência de evangelismo, e ele volta incomodado, senão eu não sou crente o suficiente. Eu preciso melhorar.
preciso crescer. E nesse desejo por se tornar um cristão fiel para poder fazer a obra missionária, vai haver um avivamento. Vai haver um avivamento. E vai nascer a igreja chamada Igreja Metodista. Por que metodista? Porque o John Wesley, o Charles Wesley e o George Whitefield, nesse clube que eles montam para estudar a Bíblia e para trabalhar a fé, eles vão ter métodos de oração, métodos de estudo bíblico, métodos. Então, esses métodos eles são tão fortes que o nome deles, o nome da reunião, vai se chamar metodista, porque eles têm um método de estudo. Né? Esse grupo de oração vai ter um método forte para estudar. Esse grupo não é um grupo gigantesco, é um grupo de 10, 15, vai chegar no máximo a 25 pessoas, mas vão ter esses 3 nomes especiais: John Wesley, Charles Wesley e George Whitefield. Eles contam que nesse grupo pequeno, eles e mais 4 pessoas vão servir a Santa Ceia um dia, em 1739, e vão ficar um tempo em oração. Quando der 3 horas da manhã, eles vão ser visitados pelo Espírito Santo de uma maneira especial. Ele diz assim, eram 3 horas da manhã, vou ler um trechinho para vocês do que estava acontecendo. 3 horas da manhã, enquanto estávamos orando, o poder de Deus caiu tremendamente sobre nós, a tal ponto que muitos gritaram de alegria e outros caíram ao chão, vencidos pelo poder de Deus. Tremendamente o poder caiu sobre nós, a tal ponto de muitos gritarem de alegria e outros caírem no chão, vencidos pelo poder de Deus. Então logo nos recobramos um pouco dessa reverência e surpresa na presença de Sua Majestade, começamos a cantar. Cantamos em uma voz. Nós te louvamos, ó Deus, te reconhecemos como Senhor. E esse evento é chamado na Igreja Metodista de o Pentecostes metodista. O George Whitefield não vai ficar no que é chamado a Igreja Metodista. O George Whitefield vai trabalhar com a Igreja Presbiteriana. Mas os dois são responsáveis, o John e o George Whitefield são responsáveis por um avivamento e por um processo muito grande da obra missionária. Mas eles têm um pensamento diferente a respeito da salvação. O George Whitefield, ele acredita na predestinação, que o Senhor Deus escolhe os homens na história do universo para serem salvos. E o John Wesley crê no livre-arbítrio. Uma coisa para a gente aprender aqui, uma coisa bonita sobre esses dois, que começam esse movimento missionário, que são grandes nomes responsáveis pelo movimento missionário, mas que têm pensamentos diferentes, não pensam igual. E por isso, inclusive, eles não vão trabalhar o tempo todo juntos. Em um momento, eles vão trabalhar separados. O John Wesley construindo a igreja metodista e George Whitefield trabalhando com a igreja presbiteriana. E aí vão perguntar para o George Whitefield, que acredita na predestinação, se o John Wesley vai estar no céu. Vamos fazer essa pergunta para ele. E aí? Ele não acredita que nem você. E olha a maneira como as pessoas fazem a pergunta. As pessoas perguntam para ele assim: você acha que você vai ver o John Wesley no céu? Porque ele é arminiano, você acha que você vai ver ele no céu? Aí o George Whitefield fala assim: não. Eu acho que eu não vou ver o Wesley no céu. Porque ele é um homem de Deus mas tão cheio de intimidade, que eu acho que ele vai sentar bem pertinho de Jesus.
e eu sou muito pecador. E eu vou estar bem longe. Então eu acho que a gente não vai se encontrar, porque o nível de intimidade dele é maior que o meu. O respeito não se perde. A obra missionária, ela tem esse poder até hoje. Os missionários que se reúnem ao redor do mundo, eles se reúnem com o mesmo coração do John Wesley e do George Whitefield. Nós vamos encontrar pastores missionários de igrejas de teologia completamente diferente, dentro de países fechados, dentro de aldeias, onde não existe Bíblia, onde não existe energia elétrica, água encanada, e pessoas que acreditam na predestinação, acreditam no livre-arbítrio, vão encontrar em missões vão encontrar um único coração. Missões é essa coisa maravilhosa que impede umas brigas bobas que existem na Terra, umas brigas tolas que existem na Terra. Louvado seja Deus por isso, pela obra missionária. Agora vamos continuar falando desse movimento de missões que começa com esses dois e se fortalece na construção dessa igreja chamada a Igreja Metodista. O nome desses três homens responsável pela organização da Igreja Metodista vai ser o John Wesley. Tá? Ele vai ser o nome. Os três são responsáveis pelo movimento, mas o John Wesley ele vai fortalecer o trabalho da Igreja Metodista. Através do trabalho dele vão ser alcançados 77 mil pessoas que vão ser chamadas metodistas. Quando ele morre na Inglaterra, ele vai deixar organizado na Igreja Metodista 77 mil pessoas. Quantas igrejas vão nascer desse trabalho do John Wesley? 470 igrejas. 470 igrejas que ele vai deixar organizada e fundada, igrejas metodistas. Calcula-se que eles, andando para evangelizar, tá? Não estamos falando de um tempo que não tem avião, não tem toda essa tecnologia que nós temos hoje. O John Wesley vai andar 400 mil quilômetros. Os cálculos que são feitos é que ele pregou durante o tempo de ministério dele 40 mil sermões. 40 mil sermões. Ele pregava, ele saía para pregar nas cidades, nos lugares, e ele pregava pelo menos 2 sermões por dia. 2 mensagens inéditas por dia. Cara, isso é muito difícil, né? Ele vai enfrentar perseguição, ele vai ser expulso de igrejas, né? Mas ele não vai parar. Ele não vai parar. Ele também entende que a obra missionária não pode parar. Clécia, você falou que eram 3 nomes. E o tal do Charles Wesley? O Charles Wesley também é responsável. Ele tem uma trajetória assim também bonita, forte. E ele vai ser conhecido por escrever hinos de louvor e de adoração. Ele vai escrever quase 6 mil hinos, que vão também, a gente não pode falar da obra missionária descartando a adoração, o ensino sobre adoração. Então, o Charles
ele vai ser responsável por essa parte, também muito bonita, da obra de missões. A Igreja Metodista é chave aqui para o movimento missionário se fortalecer, para o movimento missionário crescer. O George Whitefield vai ser um incentivador do John Wesley para pregar, para ensinar, né? Ele vai impulsionar. E o ministério de evangelismo do John Wesley vai ser marcante para a construção da obra missionária na história da fé. Então esse é um pouquinho do que aconteceu entre a Reforma Protestante e esse primeiro momento de organização de missões e do nascimento de movimento missionário que vai tentar alcançar também um novo mundo, Estados Unidos e Brasil. Mas coisas especiais vão acontecer. E a gente vai falar sobre essas coisas na próxima aula.